Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou denários de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram ao que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Sente por bondade, meus irmãos. O registro desse milagre operado por Jesus, ele traz uma relativa importância, pelo menos sobre 2 aspectos. O primeiro, o poder criador de Cristo, mais claramente do que qualquer outro milagre. E o segundo, o milagre apoia decisivamente o fato de João querer demonstrar nos seus registros a divindade de Jesus Cristo, enquanto também serviu de preparo para o sermão de Jesus, pós-milagre, pós-Jesus vir ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas, transmitindo então o sermão a qual ele declarou ser o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, o pão que o homem necessita. Há um autor chamado Warren Wiersbe, que ele diz a respeito deste milagre dos pães, ou da multiplicação dos pães e dos peixes, foram encontradas 4 soluções, apenas uma deu certo, a solução que Jesus trouxe. A primeira, os discípulos sugeriram que Jesus mandasse a multidão embora. João não registra isso. É interessante a gente ver também que esta passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, ele está nos 4 evangelhos, nos sinóticos e no evangelho de João. Só que o João não registra o fato de os discípulos pedir para que Jesus mandasse a multidão embora, porque já era tarde, o local era deserto e a multidão estava faminta. Mas Marcos traz este registro em Marcos 6:35. A segunda solução foi dada por Felipe: juntar dinheiro para comprar pão, mas também os recursos eram poucos para se comprar pão para toda esta multidão. A terceira solução veio através de André, mas nem André, que trouxe a solução, acreditava na solução que estava trazendo, porque ele fala de um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos,
mas ele não acreditava que aquela quantidade seria suficiente para alimentar toda aquela multidão. E a quarta solução foi apresentada por Jesus, que é a verdadeira solução para o homem, a verdadeira solução para a multidão. Se nós olharmos a partir do verso 2, nós vamos perceber que a multidão seguia a Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus avistou a multidão que o seguia. Há dois termos gregos aqui, que é o termo seguia e o termo operava, que estão na sua forma ou no seu tempo imperfeito, isto é, algo passado, mas que não foi concluído, que ainda está sendo trabalhado. A multidão seguindo a Jesus, e a tradução poderia ser, estavam continuamente seguindo. Você pode perceber que aonde Jesus estava, uma multidão procurava, uma multidão seguia, uma multidão o encontrava. E o segundo termo, que é o termo operar, que está na Revista Almeida Corrigida, a atualizada não traz o termo operando, mas o termo operando traz a ideia de algo contínuo. Jesus está continuamente operando, trabalhando, curando, fazendo a sua obra e a sua vontade. A atividade de Jesus fazia com que a multidão o seguisse. Ora, se Jesus cura, eu vou segui-lo. Se Jesus opera prodígios, eu vou segui-lo. Boa parte desta multidão não ia ao encontro de Jesus por fé, mas por vista. Boa parte desta multidão que seguia Jesus ia por causa dos sinais que ele operava, e não por aquilo que ele era, o pão da vida, o Verbo que se encarnou, o Deus Todo-Poderoso. O interessante é que, mesmo Jesus, sabendo que esta multidão seguia por aquilo que ele fazia, pelos sinais que ele fazia, mesmo assim Jesus tinha compaixão da multidão. Mesmo assim Jesus tinha compaixão destas pessoas, porque Jesus observava que eles eram ovelhas sem pastor. João não descreve isso, porém, Mateus, capítulo 14, versículo 14, e Marcos, no versículo 6, capítulo 6, versículo 34, traz esta conotação de Jesus falando, são ovelhas que não têm pastor. O que Jesus então fazia? Ensinava e curava os seus enfermos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que dessa forma Jesus nos ensina que ele, como divino provedor, se importa com as necessidades dos homens, se importa com a necessidade e nos atende segundo a sua imensa bondade. Jesus se preocupa com a nossa necessidade, sobre o vestir, sobre o comer, se alimentar, Jesus concede e dá. Então nós observamos que a primeira solução apresentada pelos discípulos, de despedir a multidão, ou de mandar a multidão embora, é descartada por Jesus. Não se manda ninguém embora faminto, se alimenta aquele que está faminto. Não se despede ninguém faminto, se alimenta o que está
faminto. Então a solução apresentada pelos discípulos de despedir a multidão, Jesus descartou. Na segunda solução, Jesus ele faz um teste com Filipe. Repare aí o versículo de número 5. Então, Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Agora repare aí o versículo de número 6. Mas dizia isso para os experimentar, testá-lo, testar a fé de Filipe. Os discípulos de Jesus já haviam visto alguns milagres que Jesus tinha feito. Eles viram Jesus transformar a água em vinho lá em Caná da Galileia. Eles já tinham visto Jesus curar o filho de um oficial do rei Herodes. Eles já tinham visto Jesus curar o paralítico lá do tanque de Betesda. Então Jesus, ele pergunta a Filipe, mas já sabe a resposta, mas ele pergunta no afã de que Filipe possa dar uma resposta de fé, uma resposta convincente de fé diante de um problema muito sério: como alimentar tanta gente. Mas Filipe vai responder do campo físico, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está observando. Temos aqui 200 denários, mas não é suficiente para alimentar essa multidão. 200 denários é em torno de 8 meses de trabalho. Um denário era a paga de um dia de trabalho. Então você tem 8 meses de trabalho, 200 denários. Mas para Filipe, os 200 denários não iam servir para alimentar aquela multidão. O que ele observou? Para que Filipe olhou? Ele olhou para o problema, mas não fixou o seu olhar naquele que podia resolver o problema. O que Filipe observou? A sua limitação. Mas ele não parou para enxergar o que estava à frente dele, que era onipotente para fazer abundantemente o mais. Muitas vezes nós agimos como Filipe, observamos o problema, mas nós deixamos de olhar para aquele que pode trazer solução para o problema. Muitas vezes nós somos como Filipe, olhamos apenas para a nossa limitação humana e não colocamos o olhar fixo num Deus onipotente que pode resolver o meu problema e operar um milagre em minha vida. Filipe olhou para o natural e não para o sobrenatural. Filipe olhou para a sua limitação e não olhou para o poder de Deus para operar no meio daquela multidão. Na mente realista de Filipe, não tinha solução para aquele problema. O que nós temos na mente de Filipe? Uma multidão faminta de 5.000 homens. Esses 5.000 não se conta mulheres e crianças. Então, só ali nós tínhamos mais, ou aproximadamente 20.000 pessoas. Filipe está olhando para um lugar deserto e solitário. Marcos capítulo 31, verso 32 vai dizer, no capítulo 6 vai dizer, que o local era deserto onde Jesus estava, solitário. Filipe vai olhar para a hora já avançada, está tarde, a noite está se aproximando,
não há comida, não tem dinheiro para alimentar toda esta multidão. A cidade mais próxima da onde estamos é Betsaida. Tecnicamente não era muito próxima da onde eles estavam, e já era noite para ir até esta cidade de Betsaida. Então era uma distância considerável, o horário também não estava ajudando. E se nós pararmos para pensar, boa parte ou quase todos os moradores de Betsaida estavam nesse deserto. Então Filipe não viu solução para aquele problema, sendo que ele já havia visto aquilo que Jesus tinha operado nos capítulos anteriores. Ele já tinha contemplado as maravilhas de Jesus, mas para aquele problema ele não viu solução. Para aquela multidão ele não viu um milagre. Para aquela multidão ele não viu um diagnóstico preciso, não tem o que fazer. Mandemos embora, o dinheiro que tem não é suficiente. Agora, se você reparar o versículo de número 6, quando Jesus faz a pergunta a Filipe, a partir do versículo 5, Jesus testa ele, experimenta ele, mas Jesus já sabe o que vai fazer. É isso que eu acho extraordinário. Jesus não depende de nós para fazer absolutamente nada. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer operar um milagre, Ele opera. Quando Ele quer trazer solução, Ele traz. Filipe aqui não soube responder com fé à pergunta de Jesus. Filipe é que no seu campo de visão foi incrédulo. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. A terceira solução, André, ele traz uma informação para Jesus. E o único que comenta a respeito desse rapaz, desse jovem, nós não temos aqui pormenores da vida deste rapaz. Não temos o nome, a genealogia, de onde ele era, de onde veio. João só afirma a respeito de um rapaz. Os outros evangelistas, ou os outros evangelhos, nem traz informação sobre esse rapaz. O único que traz é João. André vai falar que esse rapaz que está no meio da multidão, traz um cesto, mostra esse cesto a André, e nesse cesto tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João também é o único que fala pães de cevada e peixinhos. Os outros falam pão e peixes. Se nós olharmos para a expressão cevada, ou pão de cevada, que nem trigo era o pão que os pobres podiam comprar. Pão de cevada também era dada, ou servia de alimento para alguns animais. Então nós estamos falando acerca de um pão que não tem uma qualidade muito boa. E a ideia de peixinhos aqui que João está trazendo no Evangelho de João, o termo grego é opsária, isto é, este peixe serve para dar sabor a este pão de cevada. Só que Jesus é perito em dar qualidade àquilo que ele bota a mão. Jesus é perito em trazer sabor e perfeição àquilo que ele bota a mão. Para Jesus, ou nas mãos de Jesus, nós podemos colocar às vezes o pouco, ou algo que nós temos, o pouco recurso que temos,
Mas na mão de Jesus, aquilo que é pouco se transforma em qualidade. Qualidade. André olhou para a quantidade e para a qualidade dos pães. E observou que aquela quantidade serviria apenas para uma família. E não serviria para alimentar toda aquela multidão. Novamente, André também olhou para o natural. Só que Jesus, diante da informação que André traz, e Mateus vai falar a respeito disso, no capítulo 14, no versículo 18, João já vai diretamente para a organização e Jesus repartindo o pão, mas Mateus, o evangelista Mateus, vai dizer que Jesus disse: trazei-mo, isto é, traga-me este pão. Traga-me este pão de cevada, traga-me este pouco peixe. Na nossa mão pode ser pouco, mas na mão de Jesus aquilo que é pouco pode se transformar em muito. Na tua mão pode ser insignificante. É muito pouco isso. É muito pouco esta quantidade de pão de cevada e de peixinhos para alimentar toda esta multidão. Na mão de Jesus o pouco pode ser transformado em muito. O que eu devo fazer, pastor? Coloque na mão de Jesus. Trazei-mo. Coloque nas mãos dele. Mas isso é pouco. É insignificante, mas ele diz: traga, coloque nas minhas mãos. Nas tuas mãos não tem multiplicação, mas na minha tem. Nas tuas mãos não tem milagre, mas na minha tem. Nas tuas mãos não tem vitória, mas na minha tem. Nas tuas mãos não há recompensa, mas na minha há. Nas tuas mãos não tem providência, mas nas minhas mãos tem providência para a sua vida, para a sua alma, para a sua casa, para a sua família. Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos do Senhor. Jesus pede para que os discípulos tragam aquele pouco pão e aqueles peixes. E então Jesus traz ordem e organização diante daquela multidão para que se distribuísse o pão e os peixes para alimentar toda aquela multidão. Verso 10, Jesus instrui os discípulos a organizar a multidão em grupos de 50 e depois então distribuir este pão e este peixe. Jesus, ele organiza primeiro para depois fazer o milagre. O milagre acontece no partir do pão. Enquanto Jesus está organizando, talvez a mente dos discípulos, o que ele está fazendo? Mas vamos obedecer, se ele está pedindo para nós fazer, vamos organizar a multidão, vamos separar a multidão em grupos de 50 para ser melhor distribuído este pão e este peixe. Depois de organizada a multidão, Jesus pega aquele pão, ele dá graças e ele começa a entregar nas mãos dos discípulos, e os discípulos vão distribuindo aquele pão e aquele peixe em cestos para o povo. E qual é o momento que o milagre da multiplicação acontece? Lucas, capítulo 9, versículo 16, fala exatamente o momento em que o milagre aconteceu. Enquanto Jesus estava partindo o pão, a multiplicação estava acontecendo. Jesus repartia, e de repente
aquele pão repartido já estava de novo no lugar. Ia repartindo, ia repartindo, ia repartindo, ia repartindo, e não acabava mais de repartir o pão, e os discípulos iam entregando aquele pão e aquele peixe àquele povo, e quando os discípulos perceberam, eles estavam alimentando a toda aquela multidão, com o milagre da multiplicação. Só Jesus tem poder de fazer estas coisas. Isso aqui é sobrenatural, é o pão não acabar. Enquanto Jesus repartia, não acabava. Parece que esse pão é infinito, não finaliza mais, não termina mais. Jesus está repartindo e parece que o pão continua na mão dele. Era só 5 pães, mas estes pães não terminam, estes pães não finalizam, estes pães não se acabam. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é inexplicável e extraordinário. Aquilo que Jesus tem para fazer na sua vida vem com qualidade e com multiplicação. Enquanto Jesus repartia o pão, o milagre acontecia. Alguns irmãos aqui já sabem parte do nosso testemunho, e eu não costumo muito falar acerca dos testemunhos pessoais. Mas eu, durante 2 anos e meio, vivi exatamente com a minha família pela fé. E pude observar o milagre da multiplicação na minha mesa. Durante 2 anos e meio, dirigindo congregação, começando lá na Vila Formosa, irmão Jorge, nós tomamos uma decisão de trabalhar só para a igreja, só para Jesus, e atender sua obra, sem garantia nenhuma, sem salário. E nesses 2 anos e meio, Jesus multiplicou. Quando estava para acabar, Jesus mandava. Quando estava para findar, Jesus mandava. Eu creio piamente quando o salmista diz que ele observa que o justo e nem a sua descendência vão mendigar o pão. Porque não vai faltar o recurso de Jesus, o milagre de Jesus sobre a tua mesa, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Jesus tem milagres para operar na sua vida. Jesus sabe que o seu coração não é movido por milagre. Jesus sabe que o teu coração é movido por fé, por aquilo que Ele é. E por causa disso, Ele dá. E por causa disso, Ele concede. E por causa o reino dEle é primazia na sua alma. E por causa a presença dEle é primazia na sua vida, então Ele concede. Então Ele abençoa. Então Ele traz a sua dispensa, então Ele abre as portas de trabalho, então Ele opera lá no seu local de trabalho, porque o nosso Cristo é o Cristo da multiplicação e das bênçãos dEle sobre a nossa vida. Aquela multiplicação alimentou todo aquele povo, e todos ficaram satisfeitos. Não teve um que disse, eu ainda quero mais. Não. Eu acho que eu comi pouco. Preciso um pouco mais de pão e peixe. Não. A Bíblia diz que todos se fartaram. Todos ficaram satisfeitos. E ainda, olha que coisa extraordinária. E ainda sobrou. João, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, vai falar que sobrou, Jaime, 12 cestos de 5 pães. Isso aqui é extraordinário. É só Jesus que pode fazer essas coisas. De 12 cestos.
de 5 pães e 2 peixinhos, sobrou, Eliezer, 12 cestos. E não foi 12 cestos pela metade. Foram 12 cestos cheios que sobraram. E daí o que Jesus faz? Sobrou, guarda. Não desperdiça. Não jogue fora. Guarde estes 12 cestos que sobraram. João afirma que Jesus pediu para que fizesse isso, para que nada se perdesse. William Hendricks diz que os recursos infinitos de Deus não são desculpas para nós desperdiçarmos. O desperdício é pecado. Não desperdice o dom de Deus. Não desperdice a graça de Jesus. Não desperdice os milagres de Deus. Se sobrou, guarde. Você é despenseiro daquilo que Jesus concede e dá. E como despenseiro do Senhor, você é responsável por manter organizada a despensa, os recursos que Deus concede, que Deus dá. Não desperdice aquilo que Deus tem para você. Não desperdice as bênçãos de Deus. Não desperdice os milagres de Deus. E o milagre é tão extraordinário que ainda sobra. Tem um outro milagre que aconteceu com Pedro. E eu acho interessante, porque Jesus manda Pedro ir novamente pescar durante o dia. Pedro chega de uma pescaria frustrada durante a noite. Pela manhã, estaciona o barco, está lavando as redes. Jesus ministra a multidão, termina de ministrar a multidão e fala para Pedro: volte ao mar alto. Pedro retorna. Pedro já sabia quem era Jesus. Porque ele vai dizer: segundo a tua palavra, eu vou. Segundo a tua palavra, eu retorno. Pedro já sabia quem era Jesus. Pedro já tinha visto alguns milagres de Jesus. Ele retorna. E quando ele está em alto mar, pescando uma quantidade expressiva de peixes, é recolhida ao seu barco, a ponto de o seu barco ir quase a pique. Para ele não desperdiçar um só peixe, o que ele faz? Chama o barco do lado. Encosta este barco teu aí, meu amigo, e vamos dividir a quantidade para que nós não desperdiçamos nenhum peixe. Não desperdice aquilo que Deus tem para você. Quase sempre os milagres que Deus faz na sua vida é para você compartilhar com alguém. Quase sempre as bênçãos que Deus derrama sobre você é para você compartilhar com alguém. As sobras vão servir para alimentar alguém. As sobras vão servir para abençoar alguém. Só que a multidão é um problema, para nós já entrarmos no final. A multidão, na mente deles, eles veem o Senhor Jesus como um profeta que está à sua frente. Bem da verdade, Jesus é este profeta. Porém, o ponto de vista da multidão é diferente do ponto de vista de Jesus. E eles olharam mais para o campo de vista daquilo que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 18 e 15, que um profeta seria levantado. Só que Jesus percebe a intenção deles. E Jesus, ele se retira
porque a intenção deles era fazer de Jesus rei, era arrebatá-lo e fazer de Jesus rei, um líder político. O pastor John MacArthur diz que, sobre esse texto, ele escreve afirmando que a reação do povo tipifica muitos que querem um Cristo que não traga exigências. Um Cristo que não cobre por compromissos, mas que eles possam fazer seus pedidos pessoais egoístas. Eles estavam olhando para Jesus como um libertador do Império Romano. Só que a missão de Jesus era libertar o homem do pecado e não libertar o povo de Israel do Império Romano. A missão de Jesus era libertar o povo de Israel do seu quadro clínico de pecado, e não se tornar um monarca para governar eles e libertar eles do Império Romano. No mesmo Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus fosse deste mundo, Jesus não tinha ido à cruz. Jesus não tinha libertado o homem do pecado. Mas pelo fato do reino dele não ser deste mundo, o propósito dele não era libertar Israel do jugo romano, mas era libertar o homem e os próprios israelitas do jugo do pecado. É por isso que Deus, ou Cristo, se retira e vai para as colinas de Golã, porque sabia a intenção da multidão depois que viu a multiplicação. Se ele tem poder de multiplicar e fazer com que 5 pães e 2 peixes alimente toda esta multidão, então vamos arrebatá-lo e vamos transformá-lo em um rei, em um monarca, porque ele vai nos libertar do Império Romano. Isso era a mente da multidão, mas a mente de Jesus era diferente. Eu vim trazer salvação ao homem e não libertar o povo de Israel do jugo romano. E o que eu posso aplicar desse texto ao meu coração? O que eu posso extrair destas soluções do milagre da multiplicação apresentado por Jesus? O que nós podemos trazer para os nossos corações é que Jesus tem solução para o pouco que temos. Jesus tem solução para a sua vida. Jesus tem solução para a nossa vida. Jesus tem solução para a sua alma. Jesus tem solução para o seu coração. Jesus tem solução para o pecado. Jesus tem solução para a escassez. Jesus tem solução para transformar o pouco em muito. O que eu posso aplicar desse texto em minha vida? É que Jesus trabalha com ordem, com organização. Assim como ele assentou o povo e pediu para que o povo assentasse a relva e fosse distribuído, as coisas com Jesus são organizadas. Não são atropeladas, mas são de forma organizada. Aquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida é com ordem, é com organização. O que eu posso aplicar disso em minha vida? É que tem sobra de milagre. O milagre da multiplicação ainda sobra. O milagre da multiplicação, vou repetir, ainda sobra para ser compartilhado. E por último, o propósito máximo
de Jesus em relação ao milagre da multiplicação era mostrar ao coração do povo que ele tem poder de saciar a alma, o espiritual. Ele tem poder de preencher o vazio da alma com pão. Ele tem poder de preencher um deserto solitário com pão, com peixe. E no mesmo capítulo, no capítulo 6, depois que Jesus se retira, vai para as colinas de Golã, esta mesma multidão, a mesma multidão, que observou que o barco de Jesus estava só, foi para o mesmo local aonde Jesus estava, a partir do verso 22, no dia seguinte a multidão estava do outro lado do mar, para ver Jesus novamente. Daí Jesus aproveita para ensinar o propósito da multiplicação dos pães e dos peixes. E a máxima está no capítulo de número 6, no versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem está em Jesus tem abundância de pão para a sua alma, tem abundância de pão para a sua vida, tem abundância de pão para o seu coração. Fique de pé por bondade. Coloque nas mãos de Jesus aquilo que você tem. E não esqueça que Ele é o pão que sacia a tua fome. Ele é o pão diário. É que nem maná, tem todo dia. Tem todo dia. Todo dia tem pão fresco. Todo dia tem peixe. Todo dia tem providência de Jesus. Só o fato de você acordar pela manhã e respirar já é uma providência divina. Só o fato de você ter saúde para trabalhar já é providência divina. Todo dia tem milagre. Oh, aleluia. Eu sinto uma graça de Jesus aqui nessa noite. Todo dia tem multiplicação. Às vezes é nós que somos incrédulos, às vezes é nós que não conseguimos ver, às vezes é nós que vamos ter as mesmas visões de André e de Felipe. O que é isso para tanto? 200 denários não é suficiente. Às vezes a nossa visão é humana, é terrena, é natural, mas Jesus está dizendo a você: traz para mim aquilo que você tem, coloca na minha mão. Mas é pouco, eu não quero saber se é pouco, eu estou pedindo para te trazer, colocar na minha mão, porque esse pouco na minha mão vai ser muito, vai ter providência, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter bênção de Deus chegando para a sua vida. Quem crê nesta palavra, levanta a sua mão lá em cima, dê um glória a Deus bem forte para Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu orar por você nesta noite. Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus, quem sabe alguém precisa, temos alguém? Ninguém? Então deixa eu orar por você. Coloque a mão no seu coração. Se você sentir necessidade de vir à frente, fique à vontade. Necessidade de chegar aqui, fique à vontade. Mas coloque a mão no seu coração. Creia. Eu sei que às vezes o nosso coração quer partir para a incredulidade. Eu sei que às vezes a nossa mente trabalha, não tem solução. Não tem perdão para mim. Não tem pão para mim, não tem peixe para mim. Eu sou um miserável que não tem solução para a minha alma. Tem solução. Ele é o pão da vida. Tem solução para o teu problema, e Jesus é a solução. Tem solução para a sua família e para a sua casa, e Jesus é a solução para a sua família e para a sua casa.
Tem solução para a sua chamada, porque Jesus é a solução para a sua chamada. Tem solução lá no seu trabalho, porque Jesus é a solução lá no seu trabalho. Tem solução para a empresa que você trabalha, ou tem solução para a empresa que está sobre a sua responsabilidade, porque Jesus é a solução para os problemas, para as adversidades. Jesus é a solução para as aflições. Ele é a providência necessária que você precisa. E Ele está dizendo para você nesta noite: coloque nas minhas mãos, descansa o teu coração, descansa a tua alma. Coloque e descanse, porque eu vou fazer a obra, eu vou operar. Jesus não parou de operar, conforme o verso 2 de João 6, Ele opera continuamente, assim como Ele operava no passado, Ele continua operando. A obra não terminou, o trabalho ainda não findou, Ele ainda está com o seu olhar, Ele ainda está com as suas mãos estendidas, Ele ainda tem graça, Ele ainda tem o foco dele sobre você, Ele ainda tem solução para a sua alma. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós oramos, porque nós precisamos de Ti. Que a nossa visão não seja como a de Filipe, ou a de André, que olharam para os recursos naturais, mas que a nossa visão seja como a de Pedro: segundo a Tua palavra eu vou. Que nós venhamos crer no milagre da multiplicação, entendendo que da nossa mão é pouco. Da nossa mão a gente olha e pode ver algo insignificante, mas na Tua mão se torna muito. E na Tua mão vem com qualidade. Venha abençoar o Teu povo, venha prover os recursos, venha prover a solução à alma da Tua igreja, venha prover solução aos meus irmãos, Pai, que precisam de Ti e que dependem de Ti. Às vezes o nosso coração quer caminhar e quer ser propenso a enxergar o problema e não ver a solução. Às vezes nosso coração, Senhor meu Pai, quer ser incrédulo, mas tira de nós. Acrescenta-nos a fé, como aquele pai pediu em relação à cura do seu filho. Acrescenta-me a fé, dai-me a fé necessária a crer e a confiar nos Teus sinais, prodígios, no Teu cuidado, na multiplicação que Tu tens para a Tua igreja, para a nossa alma, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. Nós cremos em Ti, e nós cremos que o milagre vai ser tão abundante que vai sobrar para compartilhar, vai sobrar para dividir. Obrigado, Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu e que diariamente nos alimenta. Tem providência diária para a nossa alma, tem providência diária para a nossa vida. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.